Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje iremos trabalhar com a Teoria Geral dos Contratos. Teoria Geral dos Contratos. Lembrando que o Código Civil disciplina o contrato nos artigos 421 ao artigo 853 do Código Civil. Bom, a palavra contrato, nós temos sinônimos, palavras que são sinônimos de contrato. Não são muito usuais, como, por exemplo, é sinônimo de contrato, ajuste, convenção, pacto. Então, todas essas palavras são sinônimos de contrato. Traduz a mesma ideia. Bom, o contrato é, na verdade, um negócio jurídico. O contrato é um negócio jurídico. E o que vem a ser um negócio jurídico? Negócio jurídico nada mais é do que um acordo de vontades que visam produzir efeitos no mundo jurídico. Ou seja, o negócio jurídico é aquele acordo de vontades, aquele encontro de vontades, o consenso, que visa produzir efeitos no mundo jurídico, criar, extinguir ou modificar direitos. Essa é a ideia de negócio jurídico. O negócio jurídico, portanto, decorre da autonomia privada, ou seja, do poder de autodeterminação do indivíduo, que é o poder de fazer escolhas, é o poder, então, de criar obrigações, segundo a vontade, segundo a sua vontade. Então, o negócio jurídico está baseado na ideia de vontade, de manifestação de vontade. Bom, primeiramente, é importante a gente fazer uma certa distinção do negócio jurídico em relação aos demais institutos que compreendem o quê? O chamado fato jurídico. Bom, na verdade, nós temos o chamado fato jurídico em sentido amplo. Dentro do fato jurídico em sentido amplo, nós temos, primeiro, o chamado fato jurídico em sentido estrito. O que vem a ser o fato jurídico em sentido estrito, ou estrito sensu? Seriam os eventos da natureza que vão gerar efeitos no mundo jurídico. Esse seria, então, o fato jurídico em sentido estrito. Além do fato jurídico em sentido estrito, que são eventos naturais, eventos da natureza, nós também temos o chamado ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico é uma categoria introduzida por Pontes de Miranda. O ato-fato nada mais é do que uma conduta humana sem que se leve em consideração a vontade dessa pessoa, que praticou o ato. Ou seja, sem que se leve em consideração a intenção da pessoa. Exemplo de ato-fato. Vamos imaginar um absolutamente incapaz que encontra na rua um objeto valioso. Nesse caso, por se tratar de coisa sem dono, nesse caso, a pessoa adquire a propriedade pela ocupação. O Instituto da Ocupação, que é uma forma de aquisição da propriedade, está regulado no Código Civil, no artigo 1263 do Código Civil. E o artigo 1263 do Código Civil diz: quem se assenhorar de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Ou seja, não sendo essa ocupação proibida por lei. Então, veja que o artigo 1263 do Código Civil
trata do instituto da ocupação, como uma forma de aquisição da propriedade. E essa ocupação, veja, não exige do agente, da pessoa, para adquirir a propriedade, que ele tenha o quê? Agido com essa finalidade, Basta que ele tenha se apoderado da coisa. Então, veja que o artigo 1263 do Código Civil, ao tratar do instituto da ocupação, é um exemplo de ato-fato jurídico. Isso porque não se exige que a pessoa tenha a intenção de ter a coisa para si, Basta ela se apoderar da coisa que ela irá adquirir a propriedade. Além do ato jurídico, além do fato jurídico em sentido estrito, além do ato-fato jurídico, nós também temos o ato jurídico em sentido amplo. Veja, o ato jurídico é aquele que exige um comportamento humano. Então, exige uma conduta humana. E aí nós temos duas espécies de ato jurídico em sentido amplo. O ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. Bom, o ato jurídico em sentido estrito é um comportamento humano, portanto, é um comportamento voluntário, da pessoa, mas veja, no ato jurídico em sentido estrito, a pessoa, ao praticar essa conduta, esse comportamento, os efeitos jurídicos já estão previamente determinados pela lei, de modo que a pessoa não consegue alterar esses efeitos jurídicos. Exemplo, reconhecimento de filho. O reconhecimento de filho é um ato jurídico em sentido estrito, porque exige um comportamento, uma conduta, de se reconhecer o filho. Mas ao se praticar este ato de reconhecimento, os efeitos estarão pré-determinados pela lei, de modo que não pode a pessoa modificar esses efeitos. Além disso, nós temos como espécie de ato jurídico o negócio jurídico. O negócio jurídico é diferente do ato jurídico em sentido estrito. Por quê? No ato jurídico em sentido estrito, como nós acabamos de falar, envolve um ato voluntário, mas os efeitos já estão previamente fixados pela lei. Diferentemente do negócio jurídico, que também envolve um comportamento, por isso que é um ato jurídico. Mas veja, o negócio jurídico, ele exige um comportamento humano, voluntário, mas os efeitos também decorrem da vontade. Ou seja, no negócio jurídico, a pessoa vai praticar uma conduta, e de acordo com a autonomia privada, ou seja, de acordo com o poder de autodeterminação desse indivíduo de fazer escolhas, ele vai produzir efeitos jurídicos segundo a sua vontade. É o caso, por exemplo, de um contrato. No contrato, as partes podem regular os efeitos deste contrato. Cabe às partes criar os efeitos desse contrato, criando obrigações, criando direitos para ambas as partes envolvidas num contrato. Então, esse é o negócio jurídico. Então, negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito são espécies do chamado ato jurídico. Ambos envolvem o quê? Um comportamento humano. Diferença: no ato jurídico em sentido estrito, os efeitos jurídicos já estão previamente determinados pela lei, ao passo que, no negócio jurídico, os efeitos jurídicos serão serão eleitos pela parte. Cabe às partes estabelecerem quais são os efeitos desse negócio jurídico. Em outras palavras, os efeitos do negócio jurídico decorrem da vontade das partes. Esse negócio jurídico pode ser um negócio jurídico unilateral, bilateral ou plurilateral. Agora veja, um negócio jurídico unilateral
exemplo de negócio jurídico unilateral é o testamento. Por quê? Negócio jurídico unilateral é aquele que envolve apenas uma pessoa. Então, ele é unilateral. O caso do testamento só decorre da vontade do testador. O testamento decorre unicamente da vontade do testador. Por isso que o testamento pode ser alocado, né, como sendo um negócio jurídico unilateral. Agora, o contrato, ele é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Na maioria das vezes, nós verificamos o contrato como um negócio jurídico bilateral, em que haverá um encontro de vontade, né, entre as partes, né, no sentido de criar, de modificar ou de extinguir direitos, ou seja, de produzir efeitos no mundo jurídico. Agora, nós temos, por exemplo, um caso de negócio jurídico plurilateral envolvendo o contrato, que é o contrato de quê? De constituição de sociedade. Né? O contrato de constituição de sociedade, né, que é trabalhado, né, dentro do direito empresarial. Nós temos aí um exemplo de contrato, né, envolvendo, né, um contrato que se constitui um negócio jurídico plurilateral. Envolve mais de duas pessoas. Mas, em regra, nós teremos o contrato como sendo um negócio jurídico bilateral. Exemplo, compra e venda. Nós vamos ter, de um lado, o comprador, de um outro lado, nós vamos ter o vendedor. Né? O comprador paga o preço, o vendedor entrega a coisa. Essa é a ideia. Bom, além disso, dentro ainda dessa noção de fato jurídico, né, em sentido amplo, nós temos o ato ilícito. O ato ilícito, o que é um ato ilícito? É aquele comportamento contrário ao direito, contrário ao ordenamento jurídico. Este ato ilícito, ele vai gerar responsabilidade civil. A responsabilidade civil vai ser tratada, né, em um momento oportuno. Bom, vamos dar continuidade então aqui, né, à noção de contrato. Então nós vimos que o contrato é, na verdade, um negócio jurídico. E sendo um negócio jurídico, envolve um acordo de vontade, um consenso, né, no sentido de produzir efeitos jurídicos, de se criar, modificar ou extinguir direitos. Veja que esses efeitos jurídicos serão determinados pelas próprias partes envolvidas no contrato. Bom, o contrato é a principal fonte, o contrato constitui a principal fonte de obrigações. Na verdade, veja, não só o contrato faz nascer obrigações, nós vamos ter outras fontes de obrigações. Por exemplo, nós já vimos aqui, nós temos, além do negócio jurídico, nós temos o ato jurídico em sentido estrito, né? Nós temos o ato fato, né? Mas veja que as obrigações, né, sobretudo, né, se constituem, né, são formadas a partir de um contrato. Portanto, a principal fonte de obrigação, sem dúvida nenhuma, é o contrato. Então, veja, é por meio dos contratos que são criadas obrigações. O contrato, ele é muito importante na vida contemporânea, nos dias de hoje, né? Nós, desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós dormimos, né, nós contratamos o tempo todo. Nós vivemos contratando. Daí a importância do contrato, do estudo do contrato. Agora veja, é preciso a gente fazer uma distinção entre o contrato, que o contrato cria obrigações, e a lei, porque a lei cria deveres. Toda vez em que a gente lê dever, significa que decorre de uma imposição da lei, enquanto que a obrigação decorre de uma vontade das partes. A obrigação decorre da vontade das partes,
tendo aí como principal fonte de obrigação, como já falado, o contrato, né? Tanto a obrigação quanto o dever, portanto, envolvem o quê? Uma imposição. Ocorre que, na obrigação, a imposição originou-se da vontade das partes, enquanto o dever, né, decorreu da lei. Bom, historicamente, né, o contrato sempre serviu para atender os interesses, né, privados e patrimonialista. Veja o caráter individualista e patrimonialista do direito. Hoje, o direito continua, né, o direito privado continua ainda, né, atendendo a esses interesses, né, privados e patrimoniais. Mas veja, hoje ele não só vai atender, ele não fica restrito ao atendimento dos interesses privados e patrimoniais. Hoje, o direito deve atender, né, também o interesse geral e extra-patrimonial. Veja bem, o contrato hoje, ele não vai atender apenas o interesse individual e patrimonial. Hoje a noção de contrato vai além dessa ideia. Além de se atender, né, essa noção de interesse das partes e o interesse patrimonial, hoje o contrato também serve para regular, né, por exemplo, questões, né, envolvendo direito extrapatrimonial, como, por exemplo, aqui a questão envolvendo direitos da personalidade, né, que estão no campo existencial, né, ou seja, no campo extrapatrimonial. Com o neoconstitucionalismo, né, houve o quê? A necessidade de se interpretar o direito com base na Constituição. Surgiu aqui, então, a ideia de centralização do direito. Todo direito vai encontrar seu fundamento de validade na Constituição. O direito deve ser interpretado à luz da Constituição. E veja, a nossa Constituição, que é uma Constituição analítica, né, é uma Constituição extensa, vai tratar dos diversos ramos do direito, como, por exemplo, o direito civil. Hoje nós falamos, né, na ideia de um direito civil constitucional. Direito civil constitucional, né? Então, o direito civil ele deve ser interpretado, né, segundo os valores previstos na Constituição, segundo os valores impostos pela Constituição. Essa é a ideia. Agora veja, essa noção, né, antiga de contrato, a ideia de que o contrato deve atender apenas o interesse das partes e apenas para regular questões patrimoniais, essa noção está superada. Por quê? Hoje, a ideia de contrato é a ideia de que o contrato, o direito em si, ele está funcionalizado. O que significa dizer que o direito deve cumprir a sua função social. Bom, atualmente, o contrato ele deve ir além do interesse individual das partes. Ele deve atender, portanto, o interesse geral, deve atender o bem de todos. Hoje existe uma preocupação com a chamada solidariedade. E essa solidariedade decorre do princípio da sociabilidade. O princípio da sociabilidade é um princípio norteador do Código Civil. De modo que o contrato não só irá atender aos interesses das partes, né, envolvidas, mas também deve se preocupar com o interesse geral, né, com o bem
de todos. Veja, o direito, portanto, hoje é um direito funcionalizado, o que significa dizer que, mais do que se preocupar com a estrutura do contrato, por exemplo, e o que seria a estrutura do contrato? Veja, pela estrutura do contrato, que o contrato é uma espécie de negócio jurídico, né? Quando a gente estuda lá negócio jurídico, a gente verifica que para que o negócio jurídico tenha validade, é necessário ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável em lei, né? Forma prescrita ou não defesa, ou seja, ou não proibida em lei, né? Então, veja, essa é a estrutura de um negócio jurídico, essa é a estrutura do contrato. Quando a gente trabalhava com o princípio da autonomia da vontade, que foi substituído pela ideia de autonomia privada, a gente se preocupava com a ideia da estrutura do contrato. Hoje, a gente se preocupa ainda com a estrutura do contrato. É preciso, de fato, se analisar, né, quem são as partes envolvidas, quem devem ser as partes envolvidas, agente capaz, né? O contrato vai envolver, né, por exemplo, um objeto. Então, o que ele envolve? Ele envolve um objeto lícito, possível, determinado ou determinável em lei, né? O contrato ainda, né, se preocupa com a forma, ou seja, como se celebra esse contrato, devendo observar a forma prescrita em lei ou não defesa em lei, na hipótese em que a lei não estabelece uma forma específica para aquele determinado negócio jurídico. É a hipótese em que a forma do negócio é livre, né? A forma não é ad solenitatem. Então, vigorando aqui o princípio, né, da liberdade de formas, né? Então, veja, o direito antigamente só se preocupava com a estrutura do negócio jurídico, com a estrutura do contrato. Hoje, o direito ele é funcionalizado. Mais importante do que estudar a estrutura, né, desse contrato é estudar o quê? A sua função. Para que serve esse negócio jurídico? Para que serve esse contrato? Qual é o papel desse contrato na sociedade? Então veja que o direito hoje ele é funcionalizado. Tanto é que hoje nós falamos na ideia de função social do contrato. Hoje nós falamos, por exemplo, na ideia de função social da propriedade, né? Então o direito hoje ele é funcionalizado. E essa ideia de função social decorre do princípio da socialidade e da solidariedade, né? Portanto, veja, pelo dever de solidariedade imposto no contrato, né, envolve um dever de reciprocidade. O que é essa ideia de reciprocidade? Reciprocidade significa um ao outro, significa a ideia de via de mão dupla, né? Essa ideia de solidariedade, de reciprocidade. Pela função social do contrato, né? Por essa função social do contrato, há necessidade de se atender ao interesse das partes. Mas veja, só vai atender os interesses das partes? Não. O contrato hoje não só vai atender, né? Não só vai gerar efeitos interpartes, né? Mas também vai produzir efeitos perante terceiros, né? Então, pela função social do contrato, há necessidade de se atender ao interesse das partes, mas não só isso. Não pode esses interesses esbarrar, né, no interesse geral, no interesse de terceiros. Isso porque, né, o contrato vai produzir efeitos internos entre as partes e efeitos externos, ou seja, o contrato, o negócio jurídico, não pode atingir o interesse geral, o bem de todos.
para que haja respeito ao interesse geral, o interesse de terceiro, né? E o interesse também das partes, é preciso, né, respeitar os valores constitucionais, né, que são aqueles valores que fundamentam, né, o Estado democrático de direito, tendo como núcleo axiológico desses direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Veja, as partes, com base na autonomia da vontade, ou seja, com base nesse poder de autodeterminação do indivíduo, as partes devem atuar dentro dos limites circunscritos pelo ordenamento jurídico, né? Então não pode as partes, né, com base na autonomia privada, né, ultrapassar esses limites. Vamos trabalhar com um exemplo de função, né, social do contrato. A ideia de que o contrato, né, de que o direito e o contrato em si, ele é funcionalizado, né, ele é funcionalizado. Nós temos, por exemplo, né, nós podemos dar como exemplo aqui um caso envolvendo, né, arremesso de anões, né, na França, em 1991. O que aconteceu? Uma empresa contratou, né, anões para quê? Para exercer atividades de diversão, né? E aí, qual que era esse tipo de atividade? Nesse caso aqui, envolvia, né, o arremesso de anões, né? A ideia era a ideia era arremessar, né, o anão, né, o mais longe possível, Veja, essa ideia de arremesso de anões, né, que foi contratado, né, esse anão foi contratado pela empresa, esse contrato atingia, né, o interesse das partes. Por quê? De um lado tem a empresa, o empregador, que ganhava por isso, então atendia o interesse do empregador. Do outro lado também atendia o interesse do empregado, que era o anão, né, que também recebia por isso. Então veja, se nós olharmos só pelo interesse das partes envolvidas no contrato, esse contrato está perfeito, né, válido, atendendo aos interesses, né, de ambas as partes. O problema é que esse tipo de contrato viola, né, a dignidade da pessoa humana. A partir do momento em que se permite, né, o arremesso de anões, o que acontece com esse anão? Esse anão, ele acaba, né, tendo a sua dignidade violada. Isso porque esse anão passa a deixar de ser uma pessoa, um sujeito de direito, e passa a ser tratado como se fosse um objeto. Esse tipo de contrato, né, reduz, né, a condição, reduz esse anão, essa pessoa, a uma condição de inferioridade. E por isso, né, viola, né, o ordenamento jurídico. Isso não é permitido. O que acontece? Aqui, né, no caso aqui na França, né, o que aconteceu é que o prefeito, né, da cidade, exercendo o seu poder de polícia, proibiu esse tipo de atividade praticado por essa empresa, né? E essa empresa, então, recorreu, né, ao Tribunal Administrativo francês, né? Ganhou em primeira instância, né? Só que perdeu em sede recursal. O tribunal, né, o Conselho Administrativo, que é a cúpula, né, do Tribunal Administrativo francês, né, esse conselho julgou, né, dando ganho de causa aqui ao prefeito, né, a esse ato do prefeito, justamente utilizando como fundamento, né, a dignidade
da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Então veja que hoje, né, o contrato deve atender, né, a essa função social. Não só o contrato deve atender à função social, porque nós vimos que hoje o contrato não só serve para regular, né, interesse das partes, mas também o interesse geral, mas também hoje o contrato serve para tratar de questões envolvendo, né, não o patrimônio em si, mas sim questões extrapatrimoniais que estão no campo existencial, né? Ou seja, no campo espiritual. No direito da personalidade, por exemplo, é possível celebrar um contrato para regular o direito de imagem da pessoa. Veja, é um contrato que vai ter caráter, o quê? Extrapatrimonial. Direito de imagem, direito da personalidade. No direito de família, por exemplo, é possível celebrar um contrato de união estável para regular, né, a vida em comum entre os companheiros. Veja, aqui nós também temos um contrato que vai estar no campo existencial, né? Extrapatrimonial. Então veja que hoje o direito não fica limitado apenas às questões patrimoniais. O contrato também serve, né, ordenadamente para tratar de questões extrapatrimoniais, existenciais. E, finalmente, né, é importante salientar que existem contratos hoje que servem, que perduram, né, por toda a vida da pessoa. Né? São chamados contratos relacionais, também chamado de contratos cativos ou de longa duração. Nesses tipos de contrato, nós verificamos o quê? Uma maior intervenção do Estado. A ideia aqui de um dirigismo contratual. A ideia de um dirigismo contratual. E, obviamente, essa atuação do Estado vai acabar mitigando, né, a vontade das partes. Vai acabar diminuindo, né, esse poder de escolha, de autodeterminação das partes, com base no princípio da autonomia privada. Assista mais vídeos e se inscreva no canal.